Como é que escreve Trello? Trello, Trello. O Trello é uma ferramenta que você consegue utilizar tanto no seu celular quanto no computador. Inclusive, à medida que você faz o cadastro lá, cria uma conta para poder ter acesso ao Trello, você vai criar uma estrutura, e a estrutura é chamada de quadro dentro do Trello. Então, à medida que você cria quadros dentro do Trello, depois que você fez o seu cadastro, você pode fazer seu cadastro muito simples, usando o seu e-mail do Gmail, ou usando algum outro e-mail, ainda que não seja do Gmail, aí o detalhe tem que preencher um pouco mais de dados. Você pode fazer cadastro usando o seu próprio Facebook. Você já tem acesso a uma estrutura gratuita, então tem a versão gratuita da ferramenta, e com ela você já faz muita coisa. À medida que você cresce, quer ter acesso a um pouco mais de automação dentro dele, a outras funcionalidades, você até pode optar pela versão paga, mas a versão gratuita já entrega muito, já te dá condições aí de você fazer, de fato, o uso da ferramenta, fazer a gestão de projetos. Então, você pode anotar aí o Trello, ele vai te ajudar. Uma das funcionalidades, uma das possibilidades do Trello é, de fato, você fazer gestão de projetos. Tanto projetos um pouco mais simples, quanto um pouco mais complexos. O que vai depender ali, na hora de você fazer a opção pelo Trello ou não, é o gosto que você se adaptar ou não ao layout, a como que as coisas estão organizadas. Eu, particularmente, acho o layout do Trello muito simples, muito intuitivo, né? A tela dele é muito intuitiva. Então, por exemplo, vamos supor que você tem aí não apenas um projeto, mas você tem um portfólio de projeto. Ou seja, o que é um portfólio? São vários projetos e vários projetos sendo executados simultaneamente, paralelamente. Então, uma coisa é decidir fazer essa gestão do projeto ou de vários projetos do portfólio usando apenas um Excel. Tem gente que faz isso. Vai criando as abas, vai criando as planilhas ali no Excel e vai fazendo a gestão, vai acompanhando o projeto ou os projetos através do Excel. Porém, fazer isso pelo Excel é um pouco perda de tempo. Você consegue ser muito mais produtivo criando esses quadros dentro do Trello. Então, imagina que você tem um projeto, e só abrindo um parêntese, o projeto é aquilo que tem começo, meio e fim. Tem data para começar, tem o período de execução e tem o prazo, a data determinada para encerramento. Então, o projeto tem um prazo. O projeto tem um escopo, que é a estrutura, o tempo, e aí você vai determinar aqui os recursos que vão ser alocados nesse projeto. É importante deixar isso bem claro. Então, imagina que você tem lá, na sua empresa, você tem aí um projeto envolvendo a área de marketing. E o meu projeto envolvendo a área de marketing é fortalecer a marca na cabeça das pessoas. Aumentar, ampliar aqui o mind share, que é a participação na memória das pessoas. Se tem um projeto específico para isso, você consegue montar um quadro dentro do Trello, e aí dentro desse quadro, ele é organizado por colunas, e essas colunas são chamadas de listas, e dentro dessas listas, você vai colocando os cartões, e o nome chique é card. Então, o cartão você coloca lá o título, por exemplo, de uma ação, de uma tarefa, dentro ali do seu cronograma do projeto, coloca uma descrição, consegue anexar fotos, consegue anexar outros arquivos, consegue criar link dentro desse quadro, dentro desse cartão, de forma que as pessoas envolvidas no projeto, elas conseguem acompanhar, elas conseguem visualizar isso. E aí está a grande mágica do negócio, que na verdade não é mágica, né? Tecnologia de uma forma simples a seu favor. Porque você está sozinho e você controla esse quadro, você faz a gestão desse quadro, você consegue ver em uma única tela, você consegue projetar isso numa TV, se for o caso,
o projeto como um todo. Então você consegue ver o todo dentro de uma tela. E é possível, inclusive, você ir deslocando à medida que você vai executando as tarefas dentro desse projeto. Só que eu te digo mais, dentro do Trello, se você tem uma equipe e há pessoas que vão executar algumas daquelas atividades no projeto, você consegue cadastrar essas pessoas da equipe. Então cada pessoa faz a inscrição ali, se inscreve para poder ter acesso gratuito ao Trello, faz o cadastro, e aí você coloca esses membros, adiciona esses membros da equipe naquele quadro específico, para aquele projeto específico, e a propósito consegue até determinar dentro de cada cartão. O cartão é um pedaço, é uma parte. O cartão ele representa uma ação, uma tarefa dentro desse projeto. Você consegue determinar prazo específico para a conclusão daquela tarefa. É possível, à medida que você evolui, e aí dependendo da complexidade, você vai ter uma quantidade maior de listas ou uma quantidade menor. Lembrando que a lista ela é organizada em colunas, e aí dentro da lista você coloca esse cartão e vai deslocando, geralmente, da esquerda para a direita, à medida que você executa. Então, eu te dar um exemplo aqui de lista simples. Pode ser que você tenha lá quadro desse projeto, uma primeira lista, que é essa coluna, com o nome tarefas a fazer, ou atividades a fazer, ou simplesmente fazer. Tem uma outra coluna, inclusive, isso que eu estou falando aqui, até é uma estrutura de uma metodologia chamada Kanban. Você tem uma outra coluna que são aquelas tarefas que estão em execução, fazendo. Você pode ter uma outra coluna e o nome dela pode ser conferência, correção, aprovação. Se aquelas ações ali dependerem de uma aprovação de um terceiro, esse terceiro pode ser você ou pode ser uma outra pessoa na equipe, dependendo da complexidade, do nível do projeto, você pode ter uma outra lista com aquelas atividades que já foram feitas. Então, o nome dela pode ser feito, concluído, executado. E aí você vai gerindo, vai acompanhando esse projeto a partir desse quadro. E qual que é o grande barato? Você pode ter outros quadros separados para poder ficar melhor organizado. Então, você vai ver que no layout, na parte de cima, você tem menu, traduzindo aqui, essa palavra chique, menu, é como que um cardápio mesmo, um cardápio de recursos, um cardápio de ferramentas. E aí, à medida que você vai descendo, do lado esquerdo da tela, você visualiza os últimos quadros que você utilizou ali, os quadros mais recentes, e ao centro você vai ter essa estrutura. Listas, e dentro das listas, os cartões, dentro dos cartões, descrições e arquivos que você pode anexar e atribuições à pessoa. Eu dei um exemplo aqui, que foi o exemplo de criar um quadro para você fazer uma gestão de um projeto na área de marketing. Mas a pessoa, embora não seja a ferramenta mais adequada para isso, porém tem jeito para fazer, tem jeito de fazer, há pessoas que utilizam o Trello, por exemplo, para poder fazer, como se fosse um CRM, a gestão de contatos com clientes. Então, você está fazendo uma campanha, por exemplo, para poder atrair clientes para a sua empresa, e aí, se você não tem um CRM, o mais recomendável é que tenha, dá para utilizar o Trello também, porque você pode, numa primeira coluna, colocar ali os clientes que foram captados naquela campanha, e nas colunas posteriores, nas próximas colunas, qual foi ou quais foram os tipos de contato que você teve com aquele cliente. Então, primeira coluna, vamos chamar aqui de lead, né? Que são aqueles clientes que foram clientes potenciais ali, contatos que foram capturados porque demonstraram certo interesse no produto, no serviço ou no acesso que você disponibiliza. Então, você tem uma outra coluna que ela pode representar um primeiro contato. E aí, nessa lista, que é a outra coluna, você pode escrever coisa do tipo contato 1. E aí, todos aqueles clientes que foram capturados ali, né, clientes potencial, na primeira coluna, que é de lead, à medida que você faz o primeiro contato com ele, desloca para esse contato 1.
Pode ter uma terceira lista, e nessa terceira lista colocar o título, por exemplo, demonstrou interesse ou interessados, e uma quarta lista para aqueles que, de fato, receberam uma apresentação e fecharam a venda, você fechou a venda com ele, fez a compra. Então, não é a ferramenta mais adequada para fazer ali o papel no CRM, porém, é possível utilizar para isso.